A última temporada de animes do ano tá chegando ao fim e agora a gente já consegue ter uma boa visão de quais foram as maiores surpresas, aqueles que chamaram mais a nossa atenção, que não caíram tanto pelo menos a qualidade ao longo dos episódios, e a gente pode enfim colocá-los como os melhores dessa última temporada de outubro. E aí, meus queridos, a gente já tá indo pra mais um final de temporada, isso aqui passa muito rápido e chega o momento em que eu adoro fazer esse tipo de vídeo, que é falando sobre os novos animes, só as novas adaptações daqueles que mais impressionaram, mais chamaram a nossa atenção, aqueles que eu acompanhei e na minha opinião ficam sim entre os melhores dessa última temporada e pelas notas mostram que sim, eles realmente foram tudo isso. Que só pra vocês saberem, a minha referência de nota eu acabo tirando pelo site do My Anime List. E não, esse vídeo ele não tá do melhor pro pior ou vice-versa, versa-vice. Além disso, como de praxe, na descrição do vídeo tem o nome da obra, em qual streaming ou site não oficial você vai poder encontrar cada uma delas e ainda se estão dubladas ou legendadas. Mas beleza, essa última temporada, em comparação às outras que a gente teve esse ano, ela foi um pouco mais fraquinha, né? Não ruim. Eu, pelo menos, consegui tirar até um bom proveito dela. Como, por exemplo, o peculiar Sanda, que acabou dividindo bastante a opinião do pessoal e ficou com uma nota média boa, abaixo ainda do que eu tava esperando antes dele lançar, mas já mostra que ruim pelo menos não é. A história se passa num Japão, onde as crianças são tidas como raras, enquanto adultos são vistos como ameaças. Nisso, um garoto descobre estar ligado ao mito do Papai Noel, que foi banido e tratado como uma figura perigosa. A partir daí, ele acaba se envolvendo numa luta contra um sistema que persegue os jovens, misturando ação, fantasia e crítica social. E assim, eu tirei uma boa de uma diversão dele, mas talvez o grande problema, que acabou afastando algumas pessoas, é que o pessoal estava esperando algo muito próximo ao Dandadan, já que ambos foram adaptados pelo mesmo estúdio, tem uma animação em vários pontos até muito semelhante, com uma pegada meio monocromática, e essa comédia beirando o absurdo e até coisas bem peculiares. Mas tem que lembrar que a gente está falando aqui da mesma altura do Beastars, que aborda tudo com um tema um pouco mais sério, com crítica social e difundinho uma certa comédia. É por isso que o Dandadan ele parece uma loucura generalizada, mas no final ele tem uma certa coerência, faz sentido tudo isso. Já o Sanda ele vai parecer uma loucura generalizada, só que totalmente desconexa, porque o foco dele não é essa comédia extremamente bizarra, e sim a crítica que a gente pode tirar nas entrelinhas dela. Parecido com o que aconteceu no Sakamoto Days, lá no início da primeira temporada, que o pessoal começou assistindo e esperando uma coisa e acabou recebendo outra. Mais ou menos por aí. Mesmo assim eu me diverti, gostei do ritmo e como as coisas foram apresentadas, e até uma referência com o Dandadan, eu curti mais o Sanda com a Fuyumura, essa química deles eu achei melhor do que a nossa dupla de dois lá do Dandadan. Aqui eles parecem ter uma química melhor, mesmo que não seja algo tão voltado assim pro romance, ao menos não tão explícito quanto o outro. Teve também uma baita de uma surpresa que foi um manhwa adaptado por um estúdio chinês, mas que recebeu um áudio em japonês. Ou seja, é o melhor dos três mundos num só anime. E esse é o The Fated Magical Princess, que eu fiquei sabendo pelos inscritos aqui do canal e os fãs de carteirinha que a história não seguiu o mesmo do original. A moral era para ser uma garota que reencarna como uma princesa condenada à morte por seu pai, e sabendo desse destino trágico, ela tenta mudar o rumo da história usando seu conhecimento geral. É uma mistura de fantasia com um pouquinho de drama, com uma protagonista que luta para sobreviver em uma história que já parecia ter um fim escrito. Só que teve alguns elementos que foram totalmente tirados ou trocados, principalmente esse lance do Isekai, que na China eles têm certas restrições quanto a isso, e nos donhwas, ou até nos animes, entre aspas, que são adaptados de donhwas, eles não utilizam a palavra Isekai, ou pelo menos não deixam tão claramente explícito que foi isso que aconteceu, principalmente com essas palavras. Geralmente a gente vai ter uma abordagem com o termo transmigrar. Mas bem de cantinho, passando um pano para adaptação, mais ou menos talvez a gente consiga entender que foi isso que aconteceu. E mesmo tendo esses poréns, até os fãs da obra disseram que ok, não seguiram a risca, não era o que eles estavam esperando, mas também não dá pra negar que tá sim bom a muito bom, porque tá bonito, consegue prender a nossa atenção, a personagem principal é mega carismática, é muito legal ver a forma como ela evolui de forma mais gradual, mesmo que tenham dito que no manhwa é mais gradual ainda, e aqui a gente tem cerca de 2 a 3 episódios mais ou menos para cada fase da vida dela, e isso já difere da grande maioria desse gênero, que no primeiro episódio a gente já sabe o que vai acontecer, o que o personagem principal faz, aonde vai a história e tudo mais. E mesmo que a narrativa esteja embaralhando um pouquinho a história, escondendo, retirando algumas partes, elementos, ainda assim dá pra gente tirar uma boa de uma diversão.
Aí a gente teve o Toujima Tanzaburou, ou Toujima Wants to be a Kamen Rider, e mesmo que essa lista não esteja numa ordem específica, esse daqui pra mim foi um dos melhores dentre os melhores, porque como eu ri e me diverti vendo isso daqui, é uma viajeira total, uma mistura caótica de vários elementos e muitos momentos totalmente constrangedores, mas essa mistura funciona muito bem aqui, porque é um cara de 40 anos que nunca desistiu do sonho de se tornar um herói igual o Kamen Rider, mesmo que o mundo mostre pra ele que isso é coisa de criança, até que do nada ele acaba envolvido num ataque real de uma organização criminosa, tendo a chance de viver aquilo que sempre admirou, ser um Kamen Rider. E eu vejo como um dos melhores dessa temporada, primeiro porque é essa mistura de vários gêneros, aí fica mais fácil agradar um público maior, mas também porque a cada novo episódio foi uma nova surpresa, já que vão aparecendo outros personagens, que existe de fato os monstros, não era só coisa da cabeça deles, e os heróis, entre aspas, eles são fortes mesmo. Eu achei que eles iam ser fracos e apanhar gratuitamente, mas não, eles realmente são fortes. Além deles serem extremamente carismáticos, pelo menos a maioria deles, cada um tem um papel bem definido dentro do grupo, com uma personalidade distinta um do outro, mas todos unidos pra no final eles entregar uma comédia que beira sempre o absurdo. Isso com a ajuda desse traço extremamente exagerado também, tipo quando eles ficam envergonhados ou entusiasmados, e as bochechas ficam bem rosa, uma bolinha meio ovalada rosinha, e ainda as expressões mega exageradas também, faz com que isso tudo fique melhor ainda. Sem falar da parte sonora, que é muito boa e bem feita, é pelo menos metade dessa obra aqui. E eu falo que se ela não tivesse tão presente, ou tão bem feita, não teria tirado tanta risada de mim e eu não teria me divertido tanto quanto foi. É uma música de fundo pra complementar e dar o tom correto ali pra ação / comédia, o grito desses monstros que é muito esquisito, mas muito engraçado também, e até um latido de cachorro do nada lá de fundo, no meio do silêncio, já dá uma outra ambientada nessas cenas. Aí tem o Gnosia, que eu me surpreendi muito com ele, porque eu não tava dando muito crédito, não tava botando muita fé nesse anime, mesmo que as imagens iniciais dos trailers tava mostrando que sim, bonito pelo menos ele tava. E não é que conseguiu me surpreender todo esse mistério, os personagens e pra onde a narrativa vai se encaminhando? Ele se passa numa nave espacial, onde parte da tripulação foi infectada por um vírus chamado Gnosia, que se disfarçam de humanos para eliminar os demais, e a cada ciclo os personagens discutem e votam para colocar alguém em sono criogênico, tentando descobrir quem está mentindo. O grande lance é que o protagonista ele tá preso numa espécie de looping temporal, mas não que ele reviva sempre o mesmo dia, tá mais para ele conseguir pular de uma linha do tempo para outra, revivendo esse mesmo cenário várias e várias vezes, mas cada vez que ele volta, ou para cada nova linha do tempo que ele pula, quem era o Gnosia pode não ser mais e até os tripulantes podem mudar. Imagina um Among Us, só que com um pouco mais de narrativa, onde a cada nova repetição ou a cada novo jogo traria novas pistas e reviravoltas. E olha que eu não sou muito chegado a animes muito extravagantes, tanto que naqueles que tem personagens com cabelos de tudo que é cor, um é rosa, outro é roxo, é amarelo com dourado, cinza, preto e castanho, tipo um Yugi da vida, eu já me desanimo um pouco, mas esse aqui funciona extremamente bem, porque a premissa permite toda essa loucura, já que são seres de tudo que é espécie alienígena, seja humano ou qualquer outra raça de qualquer outro planeta, com diferentes aparências e fisionomias no geral. Mas o que eu curti mais mesmo foi essa dinâmica de encontrar o ou os Gnosias, porque eles dão pistas sutis para você tentar captar e saber, ou chutar pelo menos de antemão, quem é quem. E se eu acertar, eu me acho um Sherlock Holmes por alguns instantes, mas caso eu tenha errado, pode vir uma boa surpresa ou reviravolta. Além de que os personagens têm uma construção decente, a grande maioria deles tem uma personalidade bem distinta e que tem uma grande importância principalmente nos momentos de interação e durante as votações, o que auxilia até pra gente perceber se numa outra linha do tempo um deles tá agindo de uma forma diferente do normal. Talvez o único problema é essa dinâmica estranha e difícil de engolir, porque a nave ela tem uma IA e ela consegue distinguir quem é o Gnosia e quem é humano, mas por motivos bem bobinhos, por conta da diretriz dela, ela não pode fazer isso, e aí eles vão ter que seguir com as votações. Nossa, que conveniente! E tem outras coisas que caem nessa mesma situação e que a gente vai ter que só aceitar pra levar a diversão e suspense mais pra frente. Mas isso é porque ele provém de um game. E quando a gente tá jogando, a gente não tá nem aí se a história é coesa, se faz sentido ou não. A gente só quer se divertir jogando. Agora, quando se tem um anime, uma história sendo contada,
aí sim a gente vai procurar um pouco mais de coerência nos fatos, até pra gente conseguir participar e entender ela melhor. E ainda a gente tem um aglomerado das 8 histórias curtas do Tatsuki Fujimoto, o 1726, que exceto por umas duas mais ou menos, todas as outras foram adaptadas por estúdios diferentes, porque são 8 histórias, cada uma com um tom e uma pegada totalmente diferente da outra, que vai da comédia ao drama mais pesado, da ação pro romance, sempre junto de críticas sociais, assuntos abordados de uma forma muito filosófica, o que cai muito naquela comédia ácida que funciona demais e consegue agradar uma boa de uma parcela de quem as vê, porque tem tudo que é tema, então pelo menos uma delas você vai gostar. Se curte ação frenética, tem, romance tem, ser sobrenatural tem pra caramba, comédia também, mas principalmente pra quem curte assuntos abordados de uma perspectiva mais adulta, com palavras mais fortes, palavrões ou até questões sexuais, mas que de forma alguma eles são gratuitos, eles fazem sentido em cada uma delas, vai simplesmente adorar isso daqui. Tanto que tem até um spin-off da Nayuta, uma personagem do Chainsaw Man que ainda não apareceu, mas vai sim ao longo do anime lá mais no futuro. E ainda por último, dá pra gente só citar 3 filmes que eu acredito muito que vão ser ótimas obras, até porque estão recebendo notas já muito boas, mas como saíram só nos cinemas, pelo menos até a gravação desse vídeo, e eu acredito ainda que vai ficar para chegar nos streamings só lá no ano que vem, elas vão ficar nessa lista como possíveis melhores da temporada, como é o caso do Hyakuemu, do mesmo autor do Orb, mas esse focado na corrida de 100 metros, com o prodígio das pistas que reencontra o antigo rival da escola determinado a vencê-lo, e a história vai contar toda essa jornada deles de amadurecimento e confronto pessoal através da corrida. E ele tá com uma animação peculiar, parecendo que utilizaram da rotoscopia, que é a animação feita em cima de imagens reais, mas mesmo causando essa certa estranheza, tem um fundo emocionante e dramático que parece funcionar muito bem. O Hateshinak Scarlet, onde teremos a história de uma princesa que, após falhar em vingar a morte do pai, ela, a Scarlet, acorda no mundo dos mortos e lá ela precisa derrotar o seu maior inimigo, senão vai desaparecer para sempre. Esse aqui tá com 3D CGI bonitaço, fazia tempo que eu não via um tão bem feito, não é aquela coisa quadrada, nem com movimentação estranha, tá tudo muito bonito, a ação, os momentos mais calmos, a guerra no fundo deu um tom mais épico, então só pelo PV eu já tô hypando muito esse filme. E ainda o Housenka, que já me conquistou só pelo trailer e a sinopse, que é um idoso preso conversando com uma flor na cela dele, e através desses diálogos vai revisitar o seu passado como antigo Yakuza e os laços que perdeu e deixou pra trás com sua esposa e filhos. Isso aqui eu já tô vendo que vai ser mega emocionante, tem uma pegada bem dramática e melancólica que eu gosto bastante, mas não dá pra ver muito, senão a gente já cai no fundo do poço, né? Mas é isso aí, pessoal, muito obrigado por terem chegado até aqui, espero que tenham gostado do vídeo e caso não tenha visto alguma dessas obras, cogite dar uma chance para elas porque elas podem sim te surpreender. E agora chegou a hora de você me dizer quais foram os melhores animes dessa última temporada para você, e caso não tenha curtido nenhum dos novos animes, das novas adaptações, deixa aí pelo menos o top 3 então das continuações. Não esquece de curtir o vídeo para dar aquela mega força pro canal e se inscrever para não perder nenhuma indicação, review e novidades sobre o mundo dos animes. Meu muito obrigado e valeu!